Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. Estou com muitas saudades de todos vocês, certo? E assim, dói ficar sem ver vocês, sem estar com vocês. Mas fazer o quê? Agora está sendo preciso, né? Neste momento, infelizmente, temos que ficar assim. Então, vamos lá. Então, a prof vai colocar a apostila aqui para a gente poder acompanhar, certo? Então, vamos lá. Nós vamos lá para a página 57 da apostila de português, em parônimos. Meu Deus, que nome! O que será que é isso, prof? Vou explicar agora. Chamamos de parônimos as palavras que são muito parecidas na escrita e na pronúncia, mas que possuem significados diferentes. A gente já teve numa outra aula sobre a palavra seção, certo? Seção escrita com S, dois S, depois seção com C cedilha, seção com C, certo? Também são palavras parônimas, certo? Elas são muito parecidas na escrita e na pronúncia, mas o significado delas são diferentes, certo? Então, nós temos a tirinha ali. Leia as tirinhas a seguir e conheça algumas delas. Então, olha lá. Adoramos cestas. Adoramos cestas e adoramos cestas. Percebam que cestas cesta é uma palavra parônima, certo? Elas são muito parecidas, tanto na escrita, e muito parecidas como a gente fala, né? Quando a gente fala, elas são iguais quando a gente fala. Na escrita, ela é diferente e no significado também. Então, analisando adequadamente os termos empregados na tirinha, ligue as palavras a seguir ao seu respectivo significado. Então, olha lá, cestas com C com S. O que ela está querendo dizer dessa cesta? Que é uma cesta o quê? É um dia da semana? É um cochilo no meio do dia? Ou é um objeto para guardar ou carregar as coisas? A cesta que ela disse aqui no primeiro, ó, com C, é objeto para guardar ou carregar coisas. Gente, eu não consigo fazer essa ligação aqui, mas vocês liguem a bolinha até aqui, certo? Só ligar. Façam um risquinho. Ótimo. E agora esse cesta aqui, com S no início e S no meio. Olha lá, ó. O que será que está representando? Que é um dia da semana ou que é um cochilo do meio-dia? Ah, é um cochilo do meio-dia, né? Ela está no sofá lá, ó. É um cochilo do meio-dia. E o último, que adoramos cestas. Olha lá. Adoramos cestas é o quê? É um dia da semana. Então, sexta-feira se escreve com S no início e com X no meio. Fica sexta. Certo? Certo? Então, eu vou ligar sexta com S no início e S no meio, vou ligar ao cochilo do meio-dia. E sexta com X no meio é o dia da semana. Certo? Viram como os significados delas são diferentes? Agora, vamos ver outros parônimos. Vou guardar os biscoitos na despensa. Despensa é um lugar da casa onde se guarda os alimentos. Ou um armário, né, gente? Ah, guarde lá no armário da despensa. Ou guarde na despensa. É lugar onde a gente guarda os alimentos. O outro, torci meu pé ontem. Terei que pedir dispensa na aula de educação física. A dispensa é a autorização para ser dispensado. Então, assim, quando a gente torce o pé ou acontece alguma coisa, por exemplo, às vezes tem alunos que não estão se sentindo muito bem. E aí, se eles forem fazer aula de educação física, eles vão passar mal. Então, aí, eles ganham uma dispensa, que é uma autorização para ser dispensado daquela aula. Então, eles não podem levar falta, certo? Mas eles têm que ter essa dispensa.
Viram a diferença? Uma é para guardar alimentos, a outra é uma autorização para não fazer aquela aula, para não fazer algo. A outra, preste atenção, quando o alarme soar, vocês deverão desligar o videogame. Soar é tocar, produzir som. Então, quando toca o alarme lá na escola, quando toca, não é o alarme, mas quando toca a campainha, certo? Ela está soando, é soar com o, certo? Está produzindo um som, certo? Quando nós escutamos uma música do rádio, o rádio está soando, porque ele está produzindo um som. O outro, ele está muito nervoso, logo começará a suar. Suar com U é produzir suor, quando a gente sua. Nossa, eu corri muito, eu estou suando. É com U, certo? Antes de começar a partida, há um respeitoso cumprimento entre os jogadores. Cumprimento com U, gente. É quando a gente cumprimenta alguém. Ato de cumprimentar, de saudar, certo? Quando a gente cumprimenta as pessoas, um cumprimento. Oi, tô te cumprimentando. É com U. Certo? E o outro, veja o comprimento da fila. Muitas pessoas se inscreverão no torneio. Já o comprimento com o é o tamanho, certo? Aí eu vou comprar uma saia. Eu preciso saber do comprimento. É o tamanho, certo? O comprimento da fila, olha como a fila está grande, certo? Então é tamanho, gente. E aí eu vou pedir para vocês usarem a marca-texto para marcar aqui, ó, todos esses retângulos, por favor, certo? E também para vocês marcarem com marca-texto aqui, ó, certo? Marquem com marca-texto aqui também, porque a gente não pode esquecer o que são parônimos. São palavras que são muito parecidas na escrita e na pronúncia, mas têm significados diferentes. Pronúncia, lembrando que é como a gente fala. Elas são muito parecidas, certo? Muito bem. Então, vamos lá. A prof agora vai voltar aqui. Muito bem. Lembrando, a prof pediu na interação da semana passada para vocês lerem o livro Patacoadas. Quem ainda não comprou, a prof vai pedir para comprar, porque semana que vem a prof vai abrir o portal no Avassai Digital da plataforma literária para vocês começarem a fazer as atividades do livro, certo? Então, quem ainda não conseguiu comprar, comprem para vocês poderem ler, porque a prof vai abrir semana que vem a plataforma literária com as atividades, certo? Outra coisa, tarefa de casa. Nós temos tarefa de casa, são 2 essa semana, certo? Por quê? Porque segunda-feira a prof não vai dar aula de português. A prof vai dar a retomada do conteúdo de história, que a prova de história vai ser na terça, e eu vou dar matemática. Então, vocês terão um pouquinho mais de tempo para fazer, certo? Então, vocês vão fazer lá a página da ficha de atividade de português, página 25, 26, 27 e 28, certo? Então, são essas 2 fichas de atividade, 25, 26, 27 e 28, certo? As fichas de português, certo? A prof vai fazer a correção no próximo vídeo de português dessas fichas, certo? De todas as fichas, na verdade, que estão lá até agora, tá? Então, era isso que a prof queria explicar. A próximo vídeo eu vou fazer a correção e depois vou fazer a retomada para me aprofundar mais nesse assunto de conjunções e parônimos, certo? Então, vamos ficar por aqui, certo? Então, se cuidem, fiquem bem e até o próximo vídeo. Beijos para todos!
Vamos entrar num outro assunto agora, certo? Já fizemos da conjunção, fizemos esses exercícios, e agora entramos lá na página 41, nas palavras sessão, sessão e sessão. Notem que essas palavras, elas têm o mesmo som, mas elas são escritas diferentes, com significados diferentes, certo? Então, vamos lá olhar o que a prof fez aqui. A prof fez uma outra atividadezinha para que vocês possam ver aqui. Já está aqui na apresentação. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui maior. Está lá. Em língua portuguesa, as palavras que possuem o mesmo som, mas têm escritas e uso diferentes, isso é, significados diferentes, são chamadas de homófonas heterográficas. Esses são o nome dessas palavras. Esse é o caso de sessão, sessão e sessão. Lembrando que sessão aqui é com 2 S's e inicia com S. Aqui, a palavra sessão inicia com S e é com C cedilha, e a outra sessão começa com C e é com 2 S's. Então, vamos ver o que é cada uma delas. Sessão, com 2 S's. Escrita desse modo, possui o significado de reunião, encontro, espaço de tempo. Então, toda vez que eu for escrever um texto onde seja um encontro de amigos, uma reunião, eu tenho uma sessão. Por exemplo, quando eu assisto uma sessão da tarde na televisão, ela já diz que ela é à tarde, por isso o espaço de tempo, porque ela é uma sessão de tempo. Ela já diz que é à tarde, e ela é escrita desta forma, com S no início e 2 S's no meio. Então, uma sessão da tarde, uma sessão de cinema, certo? Então, ela tem vários outros significados, certo? Sessão com S no início e com C cedilha. Escrita desse modo significa uma parte, uma divisão, um departamento. Então, olha só, a prof pegou a figura onde, aqui, ó, esta figura é um escritório onde ele está dividido em seções. Ó, departamentos, olha aqui, ó, aqui é uma seção, aqui é outra seção, aqui é outra seção, lá para trás tem mais seções. Então, eles são divididos. Quando nós vamos no mercado, nós temos as seções de compras. Podem ver que são separados por partes, por departamentos. Nós temos os departamentos somente de produtos de limpeza, depois de temperos, depois de café, de bolachas, tudo isso são seções. É escrita desta forma, certo? E nós temos a seção com C e com 2 S's, que é escrita desse modo, significa ceder, ou seja, ato ou efeito de repartir. Quando uma pessoa recebe uma herança, certo? Essa herança ela recebeu por uma cessão. Foi uma doação de bens, doação de dinheiro, certo? A pessoa, para aquela pessoa, estão cedendo um bem, cedendo um dinheiro, certo? Então, uma pessoa que recebe uma herança, ela recebe uma cessão, certo? É o ato cessão, escrito assim, é o ato de repartir. Vamos repartir. Aqui a prof colocou essa figura por causa da cessão monetária, certo? A cessão em dinheiro, certo? Então, vamos voltar lá na nossa apostila. Então, olha só, vamos ver. A seguir, leia o texto com atenção. Cine Clima. Olá, vai haver cinema na semana da greve climática global. By admin, 19/9/2019, quer dizer, quem administrou
essa semana de cinema, certo? O Cine Clima é o primeiro ciclo de cinema em Portugal, exclusivo sobre clima, com quase 50 sessões descentralizadas por mais de 10 cidades do país. Então, quando diz que por com 50 sessões descentralizadas, quer dizer que as sessões elas foram divididas em vários cinemas daquele país, certo? Não é só em um cinema, são em vários. Então, vamos ver. Saber mais. O texto anuncia quase 50 sessões de cinema em várias cidades de Portugal. De acordo com o texto, o que é uma sessão? Ó, o que é uma sessão aqui que diz, ó, é isso que ele quer saber. Então, vamos ver. É um lugar específico? É uma apresentação de uma obra ou espetáculo? Ou é um ensaio de teatro ou cinema? Lembrando que uma sessão escrita com S no início e 2 S é um encontro, é uma reunião, certo? E aqui tem alguma coisa onde diz sobre uma reunião? Sim, um ensaio de teatro ou cinema. Se eles vão fazer um ensaio, eles vão se reunir. Então, é esta a resposta correta. A palavra sessão é utilizada para indicar a apresentação de algum evento ou intervalo de tempo deste evento. Por isso, dizemos, vou ao cinema na sessão das 17 horas. A sessão extraordinária da Assembleia da ONU durou 2 horas. Então, lembrando, vou ao cinema na sessão das 17 horas, certo? Então, a sessão, claro, já está dizendo que vai ser às 17 horas. Mas num cinema, eles passam a sessão só para uma pessoa? Não, eles passam para um grupo de pessoas. Então, quer dizer que as pessoas precisam estar reunidas, certo? A mesma coisa aqui, a sessão extraordinária da Assembleia. Não tem que ter várias pessoas, uma reunião na Assembleia? Por isso. Há também outras 2 palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas têm diferentes significados. É a sessão com C no início e 2 S e a sessão com S no início e cedilha. Cessão está relacionada ao verbo ceder, que significa dar ou emprestar. Veja alguns exemplos. Minha tia não quer mais morar na fazenda. Ela fará uma cessão de seus direitos a meu pai. Então, o que ela vai fazer? Ela vai dividir os seus direitos para o pai dele, certo? É isso que ela vai fazer. Ela vai doar, ela vai dividir. Ou vai emprestar também. A biblioteca não fará a sessão de livros aos alunos durante as férias. Então, a biblioteca, como os alunos vão sair de férias, ela não vai emprestar nenhum livro para os alunos, certo? Então, é isto o que fala de sessão. A outra, sessão é uma parte, uma subdivisão de algo ou de algum lugar. Observe os exemplos. A reportagem sobre a greve pelo clima está na seção de notícias internacionais. Lembra que nós vimos que seção são departamentos, são divisões? Então, se eles querem saber sobre a reportagem sobre a greve pelo clima, vai estar lá numa seção separada das notícias, nas notícias internacionais. Vai estar numa outra seção, não junto com as mesmas notícias. O sabão e o amaciante estão na seção de limpeza, ó. Isso aqui está falando do mercado, certo? O mercado também é dividido, é separado em seções. Então, o sabão e amaciantes vão estar na seção de limpeza, certo? Ficamos por aqui, acabamos o nosso capítulo e até a próxima aula. Ó, beijo para todos.